Pedrão, deixa eu ver se eu entendi. Você é do Conselho Fiscal ou faz parte de uma comissão do fiscal? Não, eu sou do Conselho Fiscal, eu sou representante. Nós, quando lançamos a chapa, né, quando aderimos à chapa do Somamos, que você vai lembrar disso, nós tínhamos também algumas posições que eram declaradas assim, né, na composição. E a minha participação era do Conselho Fiscal. Eu seria, digamos, numa vitória do Leve, né, numa vitória da chapa Somamos, eu seria do presidente do Conselho Fiscal. E assim a gente repetiu nos processos de representação da oposição também a minha representação no Conselho Fiscal como oposição. São 2 membros da situação, 2 membros da chapa vitoriosa e 1 membro da chapa derrotada. Aí a gente apresentou meu nome, teve uma votação no Conselho Deliberativo que foi aprovado como representante da oposição. Tá. Então, Pedrão, aí eu te pergunto o seguinte: como que se aprova o exercício de 2023 e como que depois o Conselho Fiscal aprova essas contas, vamos dizer, do triênio salgado? E te pergunto mais uma outra coisa, pelo que você falou, já que o associativo ele está com essa dívida e está com a faca no pescoço. Há uma luz para poder buscar essa verba? Agora, eu subentendo, e também posso estar enganado, que depois de ter vendido, depois de ter repassado a SAF, em que leis trabalhistas ela não entra nessa dívida para o associativo, né? Ela está lá ela tá lá naquela, como é que é? Tá naquelas outras... No SE? No SE, justamente, fugiu. Aqui, Kim, muito boa pergunta, então vou tentar responder e eu vou pedindo ajuda para a gente fazer essa dobradinha junto. Primeiro o contrato do Vasco com a 777, que infelizmente continua sob sigilo, continua ainda em segredo, né? E assim foi assim que o Vasco foi vendido e assim permanece até hoje. Nesse sentido, a gestão Salgado e a gestão Pedrinho têm a mesma modus de operar em termos de pouca transparência, né? É claro que você tem mecanismos possíveis de serem feitos para a divulgação mais ampla desse contrato. Mas, de qualquer maneira, o contrato e o que a gente soube, o que o balanço 2023 nos permitiu? Entender o que o contrato previa em algumas situações. Porque o balanço é um retrato daquilo que o contrato previa, né? Então, a implementação já do contrato. Então, a gente não leu o contrato, mas alguns resultados a gente vê. E uma das coisas que se anunciou é de que, na venda do Vasco, havia um teto para a efetivação do contrato, de validade do contrato, de 700 milhões. Então, aquilo que é posterior quer dizer, superior a esse valor e posterior à data da promulgação da SAF, ela é uma dívida do Vasco associativo. Por isso, a grande crítica ao Salgado, que se ele houvesse previsto, se a gestão do Salgado houvesse previsto em 2022 a chance dessas dívidas, que hoje o Vasco tem 200 milhões, que são dívidas já dessa época, não são dívidas que foram digamos, contraídas depois, não, né? Posteriormente, ou ações judiciais que foram ingressadas depois. São dívidas já existentes. E se ele tivesse feito esta contabilidade, esses valores deveriam estar dentro do contrato da SAF. Mas como eles não foram reconhecidos naquela época, como eles estão sendo reconhecidos apenas agora, em grande medida, essa dívida ficou fora da Vasco SAF. Então, tem 2, digamos, parâmetros aí, que um é o que supera 700 milhões já não estaria dentro, pelo contrato,
e aquilo que é posterior à data da criação da VascoSAF é também do Vasco. Por isso que a gente tem 200 milhões do passado e uma indefinição do que ainda pode aparecer nesse período de futuro, né? Então, esse é o cenário, digamos, mais preocupante do Vasco e por isso que as dívidas... Agora, aí sim, você tem razão. A dívida, então, esses 200 milhões, né, se configurando dívidas de fato, que hoje eles são probabilidades, mas eles são probabilidades que vão acontecer, né? Então, quando eles efetivamente acontecerem, eles vão para o RCE. Já há uma certeza de acontecer, então. Há uma certeza. É como se, assim, falta um despacho do juiz, uma decisão do juiz que vai condenar o Vasco. Mas isso para o balanço de 2024 que vai aparecer em 2025, Pedro? Não, isso já apareceu no balanço de 2023. Essa é a justificativa para um atraso enorme. Hoje, o balanço do Vasco já... Essas ações que estavam consideradas com baixa probabilidade de serem transformadas em dívida do Vasco, hoje já estão classificadas para alta probabilidade. E quando ela vai para alta probabilidade, ela passa a ser considerada uma dívida do clube. Entendeu? Essa que é a jogada. Então, essa dívida, e aí a parte que você estava falando, que eu tentar traduzir aqui de uma forma bem didática. Essa dívida vai para o RCE. O RCE é pago pela VascoSAF. Mas a VascoSAF pode, quando passar, o contrato parece que diz isso, também são informações sem muita precisão, quando ultrapassa 20 milhões de reais, a VascoSAF pode requerer em ações do futebol. Então, o Vasco tem 30%, e essas ações vão sendo diminuídas em função da dívida contratada. Então, veja só, Kim, para ser bem didático, a dívida é do Vasco Associativo, mas ela vai para o RCE, que é pago pela VascoSAF. E a VascoSAF, quando começa a pagar essa dívida, que é do associativo, pode dizer: olha, eu estou pagando a sua dívida, mas você me dá aqui mais ações do futebol. Entendeu? Essa que é a história. Então, as duas versões são verdadeiras. É a VascoSAF que paga, mas ela paga podendo tirar os 30%, diminuir os 30% do Vasco Associativo. Tá? Beleza. Maurão? Não sei se ficou claro aí, Kim. Se não ficou, me pergunta aí para a gente. Não, foi claro. E eu subentendi o seguinte: o Vasco está com a faca no pescoço, a SAF vai tirar essa faca do pescoço, mas quer os 20% dela por deixar só o associativo com 10%. É mais ou menos assim. Por isso faca que muita gente diz que... Por isso que muita gente diz que o Vasco vendeu 70% e prometeu 90%, entendeu? Porque esse é uma... E além desse valor aí, o que o balanço desse ano mostra também, que já era uma preocupação antiga nossa, é que existe uma conta corrente, que é uma conta corrente conjunta do Vasco e do Vasco Associativo e do Vasco SAF. E essa conta corrente, porque às vezes você paga uma conta aqui, uma outra ali, é uma combinação também da gestão que faz isso. No ano de 2022, essa conta corrente movimentou em torno de 22 milhões de reais, valores contra o Vasco. Então, o Vasco tinha uma dívida de 22 milhões com a SAF. E no ano de 2023, uma dívida de mais 6 milhões e alguma coisa. Então, 2 milhões e alguma coisa, mais 6 milhões e alguma coisa, dá esse montante de 29 milhões que a Vasco SAF está cobrando do Vasco Associativo. Esse valor, no balanço do Vasco, ele diz que é uma dívida existente, mas que ele ainda quer discutir para ver se são 29, são 27, são 22, são 23. E vai ter o Vasco Associativo e o Vasco SAF vão pegar as contas e vão conferir o que é de cada um.
Nesse volume, também, de novo, o Vasco vai ficar devendo X milhões para a VascoSAF, que também pode, dependendo do montante, pleitear em ações do futebol. Portanto, com isso, o Vasco vai pegando os 30% dele, vai 27, 26, 25, 24, 20, 22, 20, 19, 15, até ficar com Até 10. chegar nos 10 da lei. Né? Exatamente. Então, há quem diga que o Salgado é isso, que o Salgado anunciou a venda de 70, mas já comprometeu os outros 90. Hoje, Kim, a nossa realidade é que mesmo que o Vasco venda os 20%, no cenário que está, ele não consegue pagar toda a dívida. A gente continua com a dívida. A gente continua com uma dívida do associativo impagável com o cenário do Vasco de hoje.